Oi, Fabi, bem-vinda. Alô, alô, mamãe, você é tudo pra nós todos. Enfeita os nossos sonhos de amor, amor sem fim. Não se esqueça de Bem-vinda, dar seu Sabrina, amor todinho a nós. Leandra. Gostamos de você, do seu jeitinho assim, assim. Alô, alô, mamãe, Hoje eu comecei com uma você é musiquinha tudo linda para da Juliana nós. Pena, da Ju Cria Enfeita Canto. os nossos sonhos de amor, amor sem fim. Não se esqueça de dar seu Bem-vinda, amor Pauline, todinho Angelice a chegando por nós. aqui. Gostamos Vou de dando um tempinho aí você, pro do Instagram seu avisar para as jeitinho pessoas, assim. né? Avisar para os nossos seguidores. Nossa, vamos começar, né? Tô muito feliz de estar aqui nessa semana do Gestar. Tô muito feliz de fazer esse movimento, de trazer conteúdo, de trazer um papo gostoso, um papo bom, né, para as futuras mamães, né? Eu tenho visto que meus movimentos são muito para as mães, né, já com as crias, né? E eu senti que faltava algo para gestantes, então eu tô muito feliz de ter começado esse movimento aqui esse mês, nesse mês das mães, nessas lives com muito amor de mãe. Nós estamos na segunda semana para quem está chegando aqui hoje. Semana passada foi a semana do preparar, né? Pensando naquela mulher, naquele momento em que ela decide ser mãe. Essa semana, a semana do gestar. Na próxima semana será do nutrir, pensando numa mulher aí num pós-parto imediato. E depois, na outra semana, seria não, será a semana do cuidar, do maternar. Então, são muitos conteúdos, né? Mas a gente pensa que a mulher, como mãe, ela passa por vários estágios, por vários processos. E minha convidada agora já chegou, que é a Fabi Vitorino. Vou convidar aqui a Fabi. Vamos lá, Fabi, entrar aqui comigo, que hoje vai ser um papo muito bom. Depois nós vamos ter também a Angelice Mesquita trazendo uma proposta de uma meditação. É mamãe, não está gestando, mas está aqui, não vai embora não, fica aqui, porque essa live eu acho que vai trazer muitos insights para nós como mães. Bem-vinda! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Frio na Nossa, barriga. hoje é sua estreia nas lives como convidada, né? A Nossa, Fabi, como é gente, para quem não diferente. sabe, a Fabi, para quem não sabe, ela tem feito as lives no Instagram dela, que é Conversa com Fabi. Fala um pouquinho de você, Fabi, dessas lives maravilhosas que você tem feito nas quartas-feiras e que me encanta também. E ela é uma querida, né? Ela cruzou meu caminho aqui na maternidade, chegou para mim através da Juliana, que é uma amiga muito querida, ela é irmã da Ju, e veio pro Dance Mãe Bebê e fez aula comigo, e aí a gente não se largou mais, né? Que é É assim, gente, mesmo. pessoas queridas chegam na nossa vida E e te gruda e quando não bate a solta. sintonia, é isso, a gente fala, nunca mais vai embora. Conta, Fabi, de você, desse trabalho maravilhoso ajudando as mulheres, as pessoas a se encontrarem. Paula, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Tá tudo certo com o áudio? Tá? Porque deu um negocinho aqui no início? Não, beleza. Eu Tá brinquei que ótimo. estou com frio na barriga, porque é muito diferente esse lugar do convite, né? De ir até o outro para conversar. Eu nunca tinha feito lives e quando começou a quarentena me veio esse movimento. Eu sou psicóloga, né? Trabalho com carreira, com uma série de coisas também, ligada à proposta, à conexão, a viver uma vida com mais entendimento de quem você é, com a sua verdade, né? E já reinventei a carreira de várias formas e hoje, né, depois da Bianca, eu tô me descobrindo de um novo jeito. E aí o Conversa com o Fabi veio dessa construção pós-maternidade. E aí eu entrei na quarentena e pensei, meu Deus, eu quero arrumar uma forma de ajudar, o que que eu faço? Aí um dia, na sintonia do que eu acredito, né, dessa questão da inspiração, da intuição, me veio para eu começar a fazer lives com temas que estavam chegando até mim, assim, que estavam me movimentando como pessoa. E que tal se eu pudesse chamar outras pessoas para conversar sobre isso? E aí, num primeiro momento, a gente falou de temas ligados à quarentena, né?
como que você estaria vivendo aquilo num tempo de crise. Então, carreira, maternidade, estratégia de enfrentamento, espiritualidade. E aí eu chamei só amigos psicólogos que tinham a ver com esses assuntos e foi maravilhoso. E aí foi uma forma de eu ver as pessoas, né, da gente se conectar, já que o isolamento social estava aí acontecendo. E aí eu me senti de novo nesse lugar profissional forte, né, porque eu estava voltando depois da Bianca, né. Então foi um grande presente aí que o Instagram me ajudou a viver, né. E O agora a gente tá... movimento, pode o falar. seu movimento, Fabi, assim, só te cortando aqui, mas o seu Não, tranquilo. movimento foi muito parecido com o meu, né? Que o meu, assim, tirando as devidas proporções, o meu Miguel, que é o terceiro filho, né, o caçula, ele foi pra escola esse ano. E aí foi assim, quando eu respirei e falei, agora eu vou ter o meu tempo pra mim, as minhas tardes, para eu poder me dedicar, a trabalhar, fazer minhas coisas. E aí veio a quarentena. E a Fabi me Sim. contou que o movimento dela em relação à Bianca, que é a filhinha dela, também foi o mesmo, né, Fabi? Exatamente, Paula. Porque, assim, até do que eu vou contar, né? Mas, assim, eu tinha uma decisão na gravidez que era assim: com 3 meses da Bianca, eu vou voltar a trabalhar. Porque a carreira, para mim, sempre foi muito importante. Era o foco da minha vida, era o centro. E quem me conhece sabe tanto que eu sou apaixonada das coisas que eu faço, profissional e tal. Então, eu falo, 3 meses, todo mundo fala que já vai estar adaptando, organizando melhor a rotina, né? E aí, eu vou voltar a trabalhar, vai dar tudo certo, beleza. E aí, eu descobri que não. Nem tanto por ela, talvez, ela também precisava muito de mim, a Fernanda Ah, brincando, eu quem não lembro, para, ele está aqui falando. porque ela super acompanhou esse processo. E aí, quando ela fez 10 meses, ainda era difícil para mim deixar minha filha, mas eu senti também que a parte profissional estava me convidando. Até então, era tudo preenchido pela Bianca e eu estava feliz assim, mas depois eu senti a necessidade, então eu estava retomando, aí de repente a quarentena veio e me deu aquela rasteira, né? Só que aí eu fui me reorganizando, descobrindo maneiras, então eu atendo online meus clientes, esses clientes, que foi retomando, e as lives foi uma forma de eu conseguir um jeito de ajudar, de estar a serviço, com uma ferramenta simples, né, que o Instagram está oferecendo. E agora a gente está lá falando sobre a questão das reinvenções na carreira. Então, cada semana um convidado novo, especial e surpresa, para a gente falar sobre a história dele, para trazer pessoas próximas também, né? Acho que essa coisa de falar da prática com quem realmente está vivendo. Então está sendo maravilhoso. Aí é uma forma de ser mais do que mãe, que é bom demais, mas é importante também resgatar outras partes da mãe, né? Exatamente. A Fernanda falou aqui que ela riu, mas não é assim, não é, ó, desculpa, não que você não daria conta, mas porque eu ri do quanto a gente muda nas nossas metas. Com certeza, amiga, Exatamente. nossa. O quanto a gente muda, né? Então, assim, Sim, te trazer esse momento aqui, Fabi, da gestação faz muito sentido, porque na gestação, e eu falo por mim que tive 3 gestações, a gente uau. cria tantas coisas, a gente tem tantas expectativas, né? Cada um no seu momento. E vem tantos, assim, tantos sentimentos que afloram tantas coisas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da gestação que foi para você como mãe. O que que realmente vem nesse momento? Como que as mulheres hoje que estão aqui, que estão assistindo a gente, que estão gestando, né? Eu acho que elas vão se sentir aí na história, né? Vamos deixar a Fabi contar um pouquinho. Tomara, né? Na verdade, Paula, foi muito interessante, né? Porque você falou que semana passada foi a questão da decisão, né? O antes, né? Mas só para pegar um ganchinho nisso, porque para mim tem muito a ver com o que eu vivi, as minhas amigas sabem, minha irmã e tudo, que quando eu pensava em gravidez, em maternidade, antes, a Fabiana profissional lá, que queria cuidar muito da carreira, eu pensava assim, eu não quero ser mãe, eu acho, porque vai acabar com a minha vida. Eu não vou ter mais tempo, eu não vou poder trabalhar. A sensação que eu tinha é que a vida ia ficar pesada, difícil, ruim, e não tinha graça, assim, é como se fosse um corte. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita vontade de ser mãe. E aí eu queria encontrar um meio termo, um equilíbrio para poder fazer uma escolha e ficar bem com ela. Então eu passei anos, Fernanda Paranhos está aí para dizer que eu passei anos conversando com as minhas amigas mães. Com a Ju, ficava observando a minha irmã, né, que é a Juliana Vitorino, que todo mundo conhece. Ficava vendo Apenas ela em na dinâmica, né, com as minhas sobrinhas. E aí observando as minhas amigas. Eu sempre pergunto, mas como é que é? Como é que é a rotina? Como é que você fez para trabalhar e tal? Querendo entender como se isso fosse me dar o controle de poder fazer, assim, da melhor forma, né? Que eu acho que é isso que eu fui entendendo também, que não existe forma e nem controle, né, Paula?
Você quer falar? Porque a carreira sempre foi muito importante para você, né? E Muito. hoje, pensando em mulheres, nós somos uma geração que trabalha fora, né? Que tá aí, que tá empreendendo, que tá trabalhando, que tá no mercado de trabalho. São muitos sentimentos que vêm em relação a isso mesmo, inclusive antes de ser mãe, né? Da decisão de Isso. ser. Isso, exatamente, Paulo. E o Alberto, né, que é meu marido, ele acompanhou muito isso, porque eu falava pra ele, nossa, mas eu me descobri tantas vezes na carreira, eu quase desisti uma época de ser psicóloga, agora que tá tão bom, que parece que conectou, que eu tô encaixada, que eu tô conseguindo fazer as coisas, tô conseguindo lançar meus projetos, aí eu vou engravidar, vai ser ótimo, mas de repente eu vou tirar energia, e como é que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? Então eu ficava muito ansiosa e agoniada com isso, né? Então esse foi o primeiro quadro. Só que aí, conversando com as amigas, passando o tempo, de repente me veio uma força, assim, que eu ouvia as pessoas falando, eu achava meio esquisito. Mas de verdade eu senti aquele chamado interno, parece que o corpo, né, internamente, assim, as minhas sensações eram de que agora é o momento. Por mais que eu tivesse medo, que eu não soubesse como ia ser, que eu ainda ficava preocupada com a minha carreira, veio uma necessidade, um desejo, que não era uma pressão externa, inclusive eu fiquei muito atenta para não responder à expectativa das outras pessoas, mas para olhar para o que era importante para mim. E aí a gente decidiu ter. E aí até na época eu fui na médica, né? Primeiro eu fui na doutora Paula, mas depois eu fui para a doutora Geise, que são Ah, maravilhosas, mas com eu ele tá cafés, aqui top. também, viu? Eu vi, eu fiquei, nossa, que honra! Minha médica. Que lindo, querido aqui também. Que foram os Obrigada. presentes todos que vieram, né? Minha irmã me apresentou esse mundo da maternidade, do parto humanizado, né? Das médicas, de tudo, porque eu também não tinha noção de nada disso, era um mundo paralelo. Inclusive, com a minha irmã, até falei pra ela. Muitas coisas que ela viveu eu nem acompanhei, porque eu realmente me desconectei disso, assim, não era uma coisa que me chamava, sabe? E aí, quando eu decidi vivenciar esse mundo, eu lembro direitinho de falar pra Paula e depois pra Geisa, assim, olha, mas como é que vai ficar a minha carreira, como é que vai ser? Eu queria entender as coisas, né? Querendo controlar desde o início. E aí elas me explicaram, a gente foi conversando e eu fui aprendendo a me acalmar. Então, quando eu realmente engravidei, aí eu acho que a gente vai no tema de fato, né, Paula? Eu fui aprendendo a soltar o controle e a me permitir viver a experiência. E o que foi muito legal é porque as pessoas me traziam, às vezes, assim, e do que eu lia no início, era muito... Tinha alguns padrões, né? Parece que tinha muitas caixinhas de como era a maternidade, como era a gestação, né? Então, às vezes, as pessoas falavam assim, nossa, você vai ver que você vai ficar muito cansada. Nossa, você vai ficar, assim, querendo comer tudo. Nossa, você vai ver... Pesada. Pesada. Nossa, você tá tendo muitas questões lá com seu marido, né? Porque aí ele chega... E aí eu falei, gente, peraí, ou eu devo estar errada nessa história, porque eu não sentia aquelas coisas. Para mim foi tudo muito gostoso, foi tudo muito leve. Não quer dizer que foi perfeito, teve muitos momentos desafiantes, vou falar deles, mas da parte boa, na verdade, foi a época da vida, Paula, que eu mais me cuidei, que eu mais olhei para mim. Então, a Bianca, desde o início, ela me trouxe as melhores coisas, né? Ela me trouxe o olhar para mim, porque eu também percebi que eu ficava na carreira, mas muito voltada para fora, para fora, para fora, para o outro, para o outro. E a maternidade me trouxe para mim. Me lembrou que eu A também precisava gestação cuidar é um de mim. momento, né, que ela te faz, e quando você tá muito para fora, o seu corpo sente, ele te traz para dentro, né? No movimento de, Exatamente. tipo assim, você vai, mas você volta aqui para esse mergulho, né? Isso, exatamente. Essa palavra é linda, né, do mergulho, porque eu acho que foi isso mesmo que eu vivenciei. Então, a cada mês, a cada dia, eu ia conversando com ela, ainda sem saber que era ela, depois descobri, eu ficava agradecida, porque aí eu comecei a escolher. Não é que eu não me exercitava antes, mas eu fiquei mais conectada. Eu sou muito certinha. Se tem que fazer, eu faço. Se aquilo vai ser bom, não, tem que ser a recomendação, bora lá fazer. Então eu caminhava, comia tudo direitinho, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz drenagem linfática, fiz pilates, tudo com foco em ter qualidade de vida, de energia para viver a gravidez, porque eu queria muito parto normal, e aí eu fui estudar. Então, assim, você ficou lendo tudo? Uma das partes do meu pensamento, no início eu ficava assim, nossa, mas como é que é parto e tal, afobada. E aí eu decidi escolher referências. Então eu não ficava lendo tudo e ouvindo todas as histórias. Eu escolhi. Eu conversei com as amigas mais próximas e com a minha irmã. E aí, por exemplo, a doutora Geisa era uma referência para mim como médica. E eu encontrei, assim, pela internet, uma referência também, que é a doutora Lu Herrero, que é uma pediatra lá de São Paulo, que já morou em Uberlândia, já Sim, tive contato com ela também bem ela é anos referência atrás. na amamentação. Maravilhosa. Aí eu comprei os livros dela e eu li os livros dela. Então a maior referência para mim, depois da doutora Geisa, foi ela.
porque eu fiquei focada naquele conteúdo, né, do diário de bordo, que ela escreve sobre gravidez, parto e depois o bebê, né? Porque aí me ajudou a ter informações do que eu realmente poderia passar, né? E aí eu não fiquei assim encanada de ter que saber tudo, né? Então eu me conectei com o que era essencial e fui vivendo a experiência da gravidez, assim. Tanto no sentido do vestir, sabe? De aproveitar, agora eu vou escolher uma roupa diferente, porque agora eu tenho uma barriga, né? E antes de ficar grávida, eu achava muito esquisito barriga de grávida. O povo falava, eu acho tão linda. Eu falei, gente, eu acho tão esquisito, é muito diferente, parece que tá com a melancia. Então era E a muito gente fora da começa a caixinha, mudar, Paula. né? Começa a ter uma transformação, até no jeito de olhar. Aquela barriga, ela faz parte daquele processo e você... Mas muitas, eu acho assim, o Fabi, você contando aí, me vem assim, que muitas mulheres se sentem muito belas na gestação, mas muitas Sim, se sentem horríveis, né? isso. Porque tem um ganho de peso, né? Tem Sim. uma não aceitação, talvez. Assim, são Uhum. muitos conflitos que vêm e parece que aflora tudo, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí o que eu fui entendendo e que me ajudou, e que eu acho que é uma boa fala para deixar aqui também. Acho que eu comecei a respeitar o meu jeito de ser grávida. E entendendo isso, por mais que eu via várias histórias de sofrimento, ou de alegria, ou de barriga pesada e que não tá legal, então de barriga linda, eu fui vendo assim, pra mim, Fabiana, o que que é bom? O que que faz sentido? Como que eu quero viver essa experiência? Sem julgar nenhuma outra que chegava até mim, ou qualquer coisa que eu lia, ou quando às vezes uma mãe vinha me contar e estava pesado para ela na gravidez, mas para mim não estava. Então a gente conversava desses lugares também que eram diferentes. E aí eu comecei a respeitar, sabe? Que pra mim, sim, foi tranquilo, eu consegui fazer exercício até o final, eu consegui me cuidar, eu consegui estar bem com o Alberto, eu também teve momentos de eu exigir dele, mas depois eu fui aprendendo também a separar o que ele podia fazer, o que era eu, o que eu podia pedir para outras pessoas, para as redes de apoio, né? Que eu fui aprender a importância disso depois também. Então eu fui encontrando a minha forma de ser mãe. E eu acho que isso é muito bonito também, né, Paula? De entender que existem. Cada mulher é uma, cada parto é um, cada gravidez é única. E não ficar comparando, porque eu acho que essa comparação é que faz ficar pesado. Ou de você achar que você tá com problema e de repente o outro não tá, falando, nossa, por que eu tô e o outro não tá? Ou o contrário, né, de ficar com culpa de estar bem. Porque eu já passei por isso em outras áreas da vida, de ficar com culpa por estar feliz. Mas na gravidez eu consegui me libertar, né? E uma coisa muito legal que eu vivenciei, eu ficava com muita cobrança assim de, nossa, eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que responder todas as mensagens, fazer, né, assim, por exemplo, participar de todos os grupos e tudo mais. E quando a Bianca estava comigo, eu queria tanto aproveitar o momento de cada etapa, de cada mês, e eu fui entendendo que eu precisava de mais tempo para mim. Então foi uma outra coisa que ela me trouxe de presente, assim, de tá ok você dizer alguns nãos, você ter tempo para você sair de alguns grupos, você conectar com o que realmente faz sentido. Porque sim, o seu tempo vai mudar. E mudou, né? Então, o que eu Nossa, tinha e aí? receio, de fato, eu vivenciei, só que de um jeito diferente, porque eu abri a minha cabeça para isso, a minha consciência, né? A maternidade, ela nos traz, o Fabrício, uma oportunidade muito grande assim, grandes oportunidades mesmo da gente se olhar, da gente Sim, refletir do que não tá bom. E você falando aí dos nãos, nossa, eu acho muito importante, porque a maternidade mesmo, ela te traz uma chance de você aprender, e muitas vezes você tem que aprender sim, né? Por tantos palpites que vêm, por tantas coisas que vêm, a colocar os nãos, sim. né? Uhum, Muitas vezes a gente erra, a gente não consegue no primeiro momento, nem no segundo momento, às vezes, sim. ser muito amorosa, né? Mas depois, assim, as coisas vão se encaixando. Sim, é isso mesmo. E aí, você lembrou uma coisa importante, você falou dos comentários das pessoas. Eu vivenciei algumas cenas, assim, engraçado que vai ficando distante, né? Porque o bebê nasce, a vida muda tanto, é tanta coisa que acontece, que isso fica longe. Mas agora, conversando, eu fui lembrando. Eu até brincava, gente, é impressionante como parece que, assim, quando eu era só a Fabiana, esposa do Alberto, psicóloga e tal, minha vida era privada. Ficou grávida, parece que sua vida vira pública. Todo mundo se sente no direito de falar da sua vida, do seu bebê, da sua barriga, de como você tem que se comportar ou não se comportar. E aí eu ficava assim, tinha hora que eu ria, mas tinha hora que eu ficava possessa com algumas coisas que chegavam, sabe? As pessoas comparavam muito o tamanho da minha barriga, né? Porque eu fui aquela barriga que ficou pequenininha, que de repente cresceu e no final ficou do tamanho que tinha que ser, ponto. Né? E tava tudo certo, porque eu acompanhei tudo direitinho, doutora Jéssica. A Bianca tava ótima, né? E nasceu ótima.
Só que é isso, as pessoas ficavam, nossa, quanto tempo? Ah, nossa, mas tá tão pequena, né? Será que tá tudo bem? Ou então, nossa, mas tá tão grande, né? E era sempre, e às vezes já até de mães, o que me deixava mais chateada, mais. Eu falava, gente, tudo bem uma pessoa que nunca teve um filho na vida, não tem noção nem de tamanho de barriga, mas uma mãe que está vivendo como você, fazer esse comentário, então acho que essa é a importância da gente ter a ressonância, não é nem ressonância, não, aquela palavra de respeitar a história do outro que você também está vivendo e está todo mundo na mesma vibe, então de compreender que não dá para comparar, porque também cada tamanho de barriga é único, né, Paula? E aí, Nossa, você sabe? me falou aí. Eu vou só te contar aqui rapidinho. Ó, é assim, na primeira gestação foi assim, nossa, mas sua barriga é muito pequena. Sua barriga, eu só escutava isso, Fabi. Eu sou pequena, gente, eu tenho Sim, 1,59, sim. eu sou PP, e aí minha barriga era pequena. E eu me importei demais na primeira gestação. Quando veio a segunda, eu falei, não vai ser diferente, né? E não foi. E você vai aprendendo a se blindar. Na gravidez do Miguel, eu já contava assim, quando alguém fala, quantos meses, assim, não pergunto meses, né? Ninguém pergunta semanas. Quantos meses você Sim. tá? Eu tava de 8 para 9, eu falava 6. Melhor, né? Assim, eu tava na fila da padaria, nossa, quantos meses você tá? Eu falava 6. Porque se eu falasse 9, eu ia falar, nossa, mas sua barriga tá. Então, assim, eu falei, eu vou me importar com o que realmente é essencial. Então, eu falava, gente, isso pra Isso, mim não é importante, né? E eu falava, eu quero me exatamente. blindar desses sentimentos, desses pensamentos, do que Isso, vem, né? Do é outro. Eu falava, isso. não, isso eu não sou obrigada a escutar. Então, eu falava, é 6. Ah, que linda, nossa, parabéns, já sabe o que que é? Eu falava, 6, 6 sim, é um menino. E pronto, sabe? Vamos ser felizes. É São isso. alternativas que a gente encontra, né? Se é certo ou É, errado, foi a alternativa que eu encontrei para ser feliz, para me blindar disso, viu? é verdade, Paulo. E eu fiquei pensando assim, pra mim, e acho que até por ser psicólogo, mas eu sempre tive isso muito forte da questão do autoconhecimento, né? Então, quanto mais eu me conhecia e também tinha informações de quem eu confiava, que eram minhas fontes lá, a doutora Geise e a doutora Lu, Uhum. dos livros, então aquilo que chegava não me abalava. Às vezes abalava, mas depois eu falava, gente, eu sei que eu tô certa, eu sei que isso que eu tô fazendo é o certo, então tá tudo bem. Deixa o outro falar, ou porque ele é ignorante por não saber mesmo, ou porque ele quer puxar papo e acha que esse jeito é um bom jeito de conversar, mas não é, né? Porque às vezes a mesma pessoa que te falava que sua barriga tá pequena, agora falou que ela tá grande, gigante, parece que você tá quase morrendo já na gravidez, sabe? Então eu fui aprendendo a rir da situação, não quer dizer que era sempre, né? É, e assim, a minha irmã até brinca, porque você também tem a cara meio nervosa, meio séria, né? Então o povo não é muito de querer falar os três pra você, não. E você veio da nossa família. Porque às vezes as pessoas vinham falar, e o que eu fui aprendendo também? Escuta, filtra, agradece. Depois você faz uma análise, porque pode até ser que alguma coisa caiba ou não, né? Mas bater de frente era o que ia mais me desgastar. E eu não queria, eu estava muito bem, assim, vivenciando as questões da gravidez, né? Mas algumas coisas que me deixaram, assim, que foram momentos de mais tensão, era toda vez que eu tinha que fazer exame. Que era ótimo, porque a gente ia ver ela, né? Ia descobrir lá a Bianca, né? Ela tá lá e tudo mais, quero saber como é que ela tá, o peso, a altura, essas coisas, pra saber se estava saudável. Mas também vinha uma sensação assim, ai meu Deus, e se ela não mexer? E se não bater o coração? Meu Deus, e se minha filha morrer? Então eu ficava agoniada até a hora do exame. Eu falava, meu bem, calma, relaxa, tudo bem com ela vai ficar bem. Mas eu ficava, E tem coração alguns batendo a exames que não mil. podem mais, né? O da translucência nucal, que é um exame que Sim, traz mas assim, um medo, né? E aí te vem muitas coisas, o isso, morfológico, de pensar, sim, e nossa, se eu tiver com um bebê que tem algum problema, sim, como é que é isso? Assim, me isso. veio muito isso aí, ao mesmo tempo eu pensava, gente, mas tá tudo bem, se vier um Aham. bebê, se for um bebê que tem algum problema, tá tudo certo, eu vou ser mãe do mesmo jeito, eu Sim, vou aprender a lidar. Mas que sim. vem, vem. E o que eu Mas. aprendi, sabe, Ah, eu queria até que você falasse sobre isso, é não negar o sentimento que vem. isso, é isso, Porque não é tem isso. jeito da gente barrar, falar, opa, sentimento não vem, raiva não vem, tristeza não vem, para tudo aqui, né? Não tem jeito de É, você barrar. sim, é isso, Paula. Essa parte da educação emocional me ajudou muito, assim, com o que eu já sabia como psicóloga e tudo, porque acontecia esse movimento, né? Nossa, eu quero que ela seja bem saudável, tarará. Aí de repente vinha, gente, mas se ela não for, ai que culpa de ter pensado isso, filha, tá tudo bem se você não for, eu vou te amar do mesmo jeito, vai dar tudo certo, a gente vai te compreender. Então, aquele movimento de eu quero que seja, mas parece que se você tá querendo, você tá negando, se não for, e aí ficava uma coisa muito doida na minha cabeça. Aí eu acalmava e falava, tá tudo bem.
A mamãe tem as confusões dela. Então eu sempre conversei com ela desde o início, porque eu sei dessa coisa da consciência da criança, né? De alguma forma ela tá ali recebendo, conectando com tudo. Então eu falo pra ela, olha, filha, a mamãe não é perfeita, a mamãe sente as coisas e tá tudo bem. A mamãe tem hora que vai ficar muito feliz, aí às vezes eu tinha uma discussão com o Roberto, ou então uma coisa de trabalho que eu ficava triste, ou com raiva, eu falava com ela, eu separava ela da situação, né? Eu sempre expliquei tudo pra ela, né? Desde a barriga. Até hoje, né? Ela já com 1 ano e 1 mês, conto tudo. Porque às vezes é isso também, hoje ainda. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com ela, ou às vezes tem a ver com ela. Mas aí eu explico, coloco por quê. Porque aí a gente sai desse lugar de perfeição, né, Paula? A mãe, porque isso também foi uma coisa que eu desconstruí na gravidez. A mãe perfeita, plena, que se ama e ama o bebê o tempo todo e não tem problema, e não tem emoção negativa. E eu falei, opa, pera, não é aí, não é assim. Mãe real, Porque essa plenitude não é real, não é o tempo todo e as emoções vão acontecer. A diferença é como que eu lido com elas, né? Se eu fico o tempo todo com raiva ou com tristeza, ou se eu consigo resolver e depois conversar com o bebê, porque eu separo uma coisa da outra, né? sabe, porque a sociedade hoje, a sociedade ela traz uma imagem da gestante, assim, pela cultura, pela religião, por tudo assim, de que uma mulher, um ser imaculado que está gerando. Sim. E a gente é sim um ser, um portal que a criança chega ao mundo por nós. Então, Sim. assim, somos portais mesmo, mas não precisamos ser aquele portal perfeito. Então vem um peso muito grande na gestação. E ouvindo você falar que você teve a oportunidade de desconstruir isso na gestação. Eu não, para mim já foi diferente. Eu só conseguia começar a desconstruir essa ideia da mãe perfeita. E até hoje eu sou assim. Às vezes eu me olho e falo, gente, para que eu tô sofrendo aqui? Eu posso sim ser imperfeita, ser a Paula real. Eu não preciso ser perfeita em tudo com os meninos. Então acho que isso é um processo que para quem tá ouvindo aqui e é gestante, é tão interessante poder começar isso na gestação. Sim, com certeza. E não quer dizer que eu terminei lá não também, viu, Paula? Na verdade, eu acho que eu comecei lá, você falou bem, mas eu faço isso todos os dias, inclusive hoje ainda, né, com as coisas que eu vivencio com ela, porque agora são outras etapas, né? E o meu marido é engraçado, porque aí eu sou psicóloga, mas eu sou humana, eu sou pessoa antes disso, né? Então eu tenho minhas emoções, minhas questões, e meu marido sempre é esse porto seguro que me ajuda a voltar, sabe? A lembrar, opa, peraí, volta. Você não tem que dar conta de tudo, você não é perfeita, você é mãe real, né? Que aí eu acalmo e consigo entender o que eu dou conta de fazer naquele momento, né? Mas assim, voltando nessa história da... Eu anotei umas coisinhas, viu? Porque eu falei que eu tinha umas coisas que eu não queria perder. Nossa, então traz pra gente. Tá tão bom esse papo, gente. Pra quem tá chegando aqui agora, eu tô vendo várias pessoas chegando aqui agora. Tá muito bom esse papo, continua, porque assim, a gente leva não é só pra gestação, a gente fala aqui de tudo, né? Com certeza, com certeza. Eu fiquei pensando numa coisa que foi legal também que eu vivenciei, Paula, que é assim, né, que enquanto eu estava gestante, como eu disse, eu vivenciei o processo de uma forma muito leve, eu me surpreendi e surpreendi muitas pessoas, por exemplo, até minha mãe falou, nossa, que bonito que eu tô vendo assim, você como mãe, né, como vivenciando esse momento, porque é isso, eu deixava tão claro que a minha carreira era sempre o mais importante, que parecia que era impossível caber outra coisa na minha vida que não fosse a carreira, né, além do que eu já tinha, meu marido, etc, né. E aí eu me entreguei tanto, né, pro cuidar do corpo, pro ficar feliz com a barriga, por dançar, né, por me curtir, por estar bem com aquele momento, que realmente foi uma surpresa para mim, inclusive. E eu optei por trabalhar durante toda a gravidez, né, era tranquilo para mim, eu não me forcei, e no final, 1 mês antes dela nascer, eu escolhi não viajar mais, porque eu atendi em patrocínio na época, eu fiquei muitos anos indo para lá atender, então eu não fui mais presencial, fui só atender online, e continuei com os de Uberlândia, que estava bem tranquilo. E aí, assim, acho que 2 semanas antes dela nascer, eu realmente parei tudo, né? E a minha decisão realmente era de parar, e foi muito legal tirar esse tempo pra mim também, diminuir esse ritmo, que não foi forçado, que antes eu achava que ia ser, e de repente eu escolhi vivenciar. Então eu falo que a maternidade é esse portal mesmo, que a gente não sabe, essa caixinha mágica, porque eu achava que eu ia perder muito, eu achava que eu ia ter que abrir mão, e na verdade eu escolhi abrir mão. E foi muito bom, porque de fato eu estava gerando uma vida, mas eu estava cuidando de mim. Hã? No começo você nem pensa que haveria esse momento em que você escolheria falar, não, tá tudo certo, carreira,
Tá tudo Isso, bem, carreira. Daqui a isso. pouquinho eu volto. Agora eu tô bem aqui. E tô feliz aqui. Exatamente, é isso mesmo. Foi assim, foi acho que uma das coisas mais surpreendentes da gravidez e da maternidade como um todo, assim, de descobrir que naturalmente, sem problema e sem peso, a carreira foi encontrando um outro tamanho para mim. Na verdade, quando a Bianca nasceu, ela zerou. Zerou e zerou de uma forma boa. Porque eu falei, gente, eu nunca pensei que eu fosse sentir isso, esse amor tão grande, tão transformador, tão avassalador, e que nada cabe além disso, sabe? E depois eu fui encontrando outros tempos, né, para as coisas. Então acho que isso que foi legal, né? Eu me permiti vivenciar e eu fiquei totalmente aberta, assim, a tudo que poderia acontecer ali naquela gravidez, sabe? Assim, tanto de coisas positivas, boas, como daquilo que poderia sair diferente do combinado. Que, por exemplo, eu escolhi o parto normal, né? Você quer perguntar alguma coisa dessa parte? Quero te Ah, perguntar uma parte porque você falou assim, até a gente colocou como o anúncio, né, dessa live, que eu achei achar um jeito como gestante de ser casal. sim. Porque eu queria que você falasse um pouquinho, Fabi, assim, o relógio vai correndo, né? Mas eu Vamos queria que lá. você falasse um pouquinho disso, porque é tão importante, né? Porque vem na gestação e a gente se questiona, independente do tempo que você tiver. Vamos pensar Uhum. que, no meu caso de casamento, você se questiona, mas e aí? Depois que vier o filho, como é que vai ser a gente como casal, de ter esse tempo nosso? Aham. Como é que lida com esses conflitos, Fabi, que vem? Porque vem, né? Eu imagino que, Claro. assim, de um jeito ou Sim. de outro. Paula, eu fico pensando que para cada mulher ela vai ter que olhar se aquilo ela dá conta sozinha, se ela precisar de ajuda. Porque no meu caso, eu e o Alberto já vem de muitos anos, a gente participa de um grupo de autoconhecimento, que é onde a gente se conheceu, inclusive. Então é muito natural para nós sentar, conversar, entender juntos o que está acontecendo, encontrar solução. E aí, desde o início, quando a gente decidiu ter filho, porque para ele já era tudo natural. Ter filho, ter a casa cheia, porque ele vem de uma família com 8 filhos. Ele é o sétimo irmão, né? E tem mais uma ainda. Então é natural para ele ter muito filho, parto normal, essas coisas tudo. E a gente foi conversando até para descobrir isso. Olha, o nosso ritmo vai mudar, nosso tempo, né? Então a gente aproveitou muito, a gente se curtiu muito ao longo da gravidez, né? De estar junto, de conversar, de namorar, fez tudo que era possível, porque ia mudar mesmo, né? E quando mudou, tivemos os nossos reveses, porque aí é isso, de repente a dinâmica muda, a rotina, um começa a cobrar do outro e fica pesado, mas depois a gente foi ajustando. Então eu acho que assim, a gente foi encontrando uma forma, porque a gente também tinha já essa ferramenta já há muito tempo de conversar, de criar novos combinados. Mas não quer dizer que eu dei conta sozinha. Muitas vezes era amigo também que eu tinha que conversar ali, puxar, às vezes até voltar para uma terapia. Por quê? Porque às vezes sozinha é difícil mesmo. Né? E é muito importante que o casal não se perca. Isso eu aprendi muito na constelação, né? Que eu também trabalho com constelação. O casal, ele vem antes. Né? O filho, inclusive, é resultado do amor desse casal. Então, toda vez que a gente falava da Bianca, a gente pensava assim, a Bianca é o nosso fruto. Nós precisamos olhar sempre para nós, né? Então, às vezes, quando eu me desconectava, quando eu ficava muito bem, eu e ela, ele permitiu isso muitas vezes, mas ele também me lembrava, olha, lembra de mim, tá? Eu existo. Ele não me cobrava, não me exigia que eu tinha que estar ali, porque ele sabia que era um momento importante, diferente de nós duas. Mas também foi importante ele me trazer de volta para você não se desconectar, porque eu acho que a maternidade ela é tão forte que o natural é você ir e ir. E ficar ali, você e o bebê eternamente, né? E o tanto que é bom quando você pode voltar. Porque é maravilhoso ser mãe, mas também é bom que você seja esposa, é bom que você trabalhe, é bom que você tenha um tempo com as amigas. E isso eu fui fazendo com o tempo, ainda estou aprendendo, né? Mas é legal como que a gravidez é esse processo de você ir, quase que aquela palavra bonitinha, né? Em si mesmando, né? Você vai entrando para dentro, né? Vai vivenciando uma coisa assim, um Isso. casulinho, né? Que você vai criando eu e aquele bebezinho, que inclusive eu tive um processo de eu não desejava nem menino nem menina, acho que esse é um assunto rapidinho, mas eu acho que é importante. Eu não tinha uma expectativa se era menino ou menina. Eu queria ter um Ajuda filho. você aqui no comentário em Ah, relação ao sexo do bebê. tá. Eu não tô conseguindo Desse acompanhar. processo aí. Isso, Isso é legal, porque foi uma coisa muito importante da história, né? A gente não tinha expectativa, mas aí o dia que a gente fez a revelação que ia ter um bebê, não era o dia do chá do bebê ainda não, do chá revelação, era o dia que a gente contou, gente, né, tava grávida e tal, a gente tava com 3 meses mais ou menos que eu quis contar. Aí
vieram essas falas das pessoas. Nossa, Ai, quanto foi? Não, então deve ser menino. Não, é menino. Não, nossa barriga desse tamanho é menino. Não sei o que, é menino, menino, menino. E virou aquela coisa do menino. E na família do Alberto, estava uma outra cunhada grávida e uma outra. Então, ia vir 3 bebês muito próximos. E um a gente já sabia que era menino e a outra menina. Aí o do menino, que eu sou muito amiga desse casal de cunhados, a gente ficou conectado. Nossa, vai ser 2 meninos, vão ser super amigos, vão jogar futebol. Já começamos a criar aquela expectativa em cima do menino. E aí criando todo aquele imaginário, Paula. Eu entendi quando eu estudei na psicologia que o filho vem antes do nascimento. Ele surge do desejo dos pais, da expectativa, e tudo aquilo cresce. E aí era o Benjamin. Porque veio esse nome pra nós, um dia falou nome com B, aí conectamos Benjamin. E eu falava com esse Benjamin o dia inteiro, eu conversava com essa barriga o dia inteiro, e eu imaginava cenas de menino, e foi. Aí a gente decidiu fazer o chá revelação, porque a minha irmã é para os Estados Unidos, a mais velha, e aí a gente queria muito que ela estivesse junto em algum momento da gravidez, e fizemos. E foi maravilhoso e tal. E aí quando o Alberto levanta a faca do bolo rosa, dessa cor aqui do meu batom. E você não sabia, Paula, você tava eu fiquei chocada, porque eu realmente escolhi não saber. Só a Juliana que sabia, ela pegou o exame, resolveu tudo, e a gente foi, né? Quando eu vi, aquilo ali me chocou. E eu me senti muito mal na hora, porque veio a culpa primeiro de, meu Deus, eu falei com o Benjamin e não é Benjamin. Então esse bebê tá se sentindo negado, rejeitado, a psicóloga, né? Negado, rejeitado, não amado, excluído, pensei tudo. E ao mesmo tempo eu me senti mal porque eu tinha desejado um Benjamin. Eu comecei a me conectar com ele. E naquela hora, Paulo, eu senti uma morte. Eu senti um luto. Eu falei, o meu filho morreu. Porque era um menino, né? Ai, muitas emoções, nem sabia. A gente se vê na história, né? Nossa, Eu quanto vivendo. tempo tem essa história e parece que vem com força total, né? Só de contar. Mas é isso, porque naquela hora ele morreu e o Alberto sabia, então ele ficou me segurando ali do lado. Todo mundo feliz, batendo palma. Rosa, E eu rosa. naquela confusão, né? Porque eu não conseguia estar feliz naquele exato momento, porque eu estava em luto pelo Benjamin. E aí, e com aquela história, né, daqueles 2 meninos que ia correr, que ia brincar, que ia pular, e ainda mais que essa minha cunhada veio de uma história, de um processo de ter que fazer tratamento pro bebê, né? E era o filho dela que ia dar certo, que ia nascer, que era o Benício. Então foi muito conectada a história do... E era Benício e Benjamin. Olha que lindo, né? E aí, tá. Aí eu e o Alberto conversamos nesse dia, passou. E aí eu fui ressignificando, sabe? Dando lugar para essa nova pessoinha que era uma menina que estava aqui dentro e dando tchau pro meu filho. Falando, filho, tá tudo bem. E gente, ele não morreu, tá aqui. Mas eu tô aqui louco psicologicamente, né? Mas é um luto Mas da ideia, né? da Não sou ideia, da psicóloga, não, mas eu história, fico da pensando expectativa. que e acho que, não sei como que foi isso pra você, sabe? Mas eu vejo muito importante, assim, das pessoas, das mulheres, vivenciar realmente esse luto. É isso, exatamente. É muito importante. E aí eu entendi, porque quando eu ouvia histórias antes de bebês que realmente morreram, não puderam nascer, eu já me conectava muito com aquela dor e ficava realmente pensando nas mães, mas eu não tinha a dimensão daquilo. E quando eu vivi esse pedacinho pequeno, em vários momentos da gravidez, quando eu tinha medo dela morrer, porque eu ia fazer um exame pensando, gente, se ela tivesse morta, eu já pensava, gente, imagina a dor. Agora eu entendo a dor dessas mães que perdem. E nesse momento, por mais que não era uma perda real, era uma perda do simbólico, foi muito forte. Então eu falei, nossa, assim, não teria outra palavra não ser putz. Como deve ser difícil. Então eu me conectei ainda mais com essa história dessas mulheres, sabe? Assim. E aí foi passando os dias, eu fui conseguindo entrar em conexão, e aí a gente deu um nome, né? Aí veio a história da Bianca, porque B, então Bianca. E aí foi lindo, porque depois eu fiquei tão bem com a Bianca, porque também, Paulo, eu entendi, e aí eu precisei de constelação e chá de bênçãos para olhar para isso. A história do feminino, na minha família, era uma história de muito peso. As mulheres já sofreram muito, né? Muitas dores, muitas questões ligadas à maternidade, né? Ao trabalhar, ao esforço. Então, eu tinha uma sensação, aí eu entendi por que foi pesado também. Ter uma filha era ter mais uma para sofrer, sabe assim, entre aspas. Aham. E aí quando eu entendi isso, quando eu ressignifiquei, eu pude criar uma Bianca e dar um lugar para ela que poderia ser leve, que poderia ser bom, que não precisava ser tão pesado como todo mundo que já passou antes, sabe? Assim. Aí eu organizei.
Então, a partir de então, eu fiquei muito feliz de ser mãe da Bianca. Aí eu passei a curtir de novo a gravidez, os momentos com ela. E aí comecei a conversar com a Bianca. E aí, quando ela nasceu, até hoje a gente conta para ela a historinha do Benjamin. Por mais que ela ainda não tenha toda a compreensão, mas sim, ela sentiu, a gente sabe que de alguma maneira ela entende, né? Então é isso, assim. Uh! Nossa, ui, não sabia dessa história, Fabi. Dessa aí, eu sabia da história da Bianca, não sabia da Revelações história. na live! Eu falo, gente, eu convido essas pessoas para chegar aqui na minha casa, porque esse Instagram é minha casa, né? Com É a minha certeza. vida também estar aqui. Com E aí certeza. vem esses presentes. E assim, Fabi, essa história que você trouxe, eu acho que é um grande presente para a gente aqui, para a gente pensar realmente quantas coisas a gente, quantas situações, histórias a gente cria, Sim. expectativas, né? E tá tudo certo também. Não tô falando que Sim. foi errado, não, tá tudo certo. Mas vem, né? O próprio momento da gestação, ele vem. Ele traz isso, ele traz esse movimento. Sim. Então, nossa, eu vejo como um grande presente, uma oportunidade de ressignificar, inclusive de olhar para as histórias das mulheres da sua família. Porque Isso. talvez se você não tivesse vivenciado isso, essa história do Benjamin, e depois descobrir que era Bianca, talvez você nem teria olhado para isso com esse olhar. Exatamente. Eu agradeço muito Não. por ter passado por isso, inclusive. Porque me libertou de muita coisa. Muita coisa. E o que Nossa. você. O que a Fabi trouxe, assim, já acabou o tempo aqui, né? A gente fala que é difícil pedir. Passa Mas rápido. eu quero te agradecer, porque a Angelice vai trazer, e eu quis trazer também, eu acho que vai vir num momento muito bacana, viu, Sim. Fabi? Vai. De que você trouxe essa história e quem tá aqui ouvindo a gente, acho que resgata um pouquinho de histórias. Me veio vários insights das minhas histórias aqui. E a Angelice vai trazer o momento da gente poder fechar um pouquinho esses conflitos que vêm, esses sentimentos, assim, pra gente poder achar o equilíbrio e a paz. Mas ela vai falar mais sobre isso. Que delícia. E eu quero Obrigada. de verdade te agradecer por ter vindo aqui hoje, por estrear como convidado aqui comigo. Adorei. Por todas as conversas que a gente tem no WhatsApp, de madrugada, em vários horários, que a Fabi sempre me traz algumas coisas, algumas percepções de que, assim, que eu falo que são presentes, né? Da gente estar inteira nas coisas, da gente estar entregue. E quem quiser conhecer, gente, o trabalho dessa mulher maravilhosa, é Conversa com Fabi. Né, Fabi? Sim, É obrigada, isso. querida. Obrigada a todo mundo que está aí participando. Eu só não consegui ver os comentários, mas eu agradeço, foi maravilhoso. E eu realmente me surpreendi de ter ficado tão emocionada contando essa história. Realmente é uma história com muita força, com muita energia. Maravilhoso. Vou ficar Mas aqui ó, agora para participar do negócio. Você tá em casa, porque aqui são todas mães, tá todo mundo na quarentena com as emoções à flor da pele. Se são gestantes, tá com as emoções mais ainda à flor. Então tá tudo bem. Tá tudo certo, aqui é o lugar pra isso, né? Que bom. Que Obrigada, bom. viu, Fabi? Obrigada Um por beijo. tudo. Beijo, Gente, vou continuar aqui. Ó, Bom. vai lá pegar a Bianquinha. Um beijo. Beijo, tchau. Beijo. Ai, gente, é difícil remover, né? São tantas histórias e, nossa, muito lindo. E agora eu vou convidar a Angelice para vir aqui com a gente. A Angelice é uma querida também que cruzou o meu caminho. E não faz muito tempo, então são presentes que a vida vem me dando. Oi, querida! Oi! Gente, que negócio lindo. Eu tô aqui reverberando. Então, eu acredito que não, eu não acredito na fase. Eu acredito que as coisas vão sendo pensadas e quando eu senti de trazer você hoje, nesse momento, junto com a Fabi, eu falei, elas nem se conhecem, mas tá tudo certo, as histórias vão se conectar, porque somos mães e vai tudo se conectar. E é isso. Coisa mais linda, que coisa mais linda. Nossa, tô reverberando até agora a emoção, né? Que a gente vivenciou aqui juntas. Olha, eu preparei algo voltado para o acolhimento mesmo, sabe? Eu tinha pensado, né, na nossa conversa, assim, vamos fazer algo voltado para o acolhimento, porque sempre que a gente mexe em questões de emoção ou de histórias, a gente entra num lugar de vulnerabilidade muito profundo, às vezes, né? A gente abre umas caixinhas mentais, né, de reviver coisas ou de imaginar e já cocriar coisas. Então, eu tinha pensado nessa questão do acolhimento.
Mas aí, junto com essa história, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que a gente pode... Me conta que você é mãe, que você faz o Sim. trabalho, que você está em Uberlândia há pouco tempo. Conta só rapidinho aqui. Então, eu me chamo Angelice, eu tô em Uberlândia desde o final do ano passado, assim, então é bem recente a nossa mudança para cá, em virtude de questões profissionais mesmo do meu esposo. A gente teve essa oportunidade de vir para cá. Eu me formei em fisioterapia, vivencio o yoga já há bastante tempo, desde a minha adolescência. É um legado muito positivo que minha mãe me proporcionou. E aí depois eu fiz algumas formações e meditações também. E agora eu estou trabalhando com gestantes, né? Eu direcionei meu trabalho para esse público e tem sido transformador para mim. Assim, eu entendi um pouco de empatia e, né, cognitivamente, até atuava de uma forma bem significativa, mas depois de ter passado pela experiência de ser mãe, eu acho que o acolhimento dessas mulheres que estão gestando ou que estão querendo ter essa experiência ou que já estão passando, né, pelas primeiras dificuldades ali do pós-parto ou com crianças pequenas, assim, principalmente, que é o período que a gente mais está se adaptando, né? Eu acho que esse ressignificar, esse olhar empático para essa ressignificação está sendo totalmente diferente, sabe? Eu acho que é um acolhimento diferente e é como se fosse coração para coração. Então, acho que é isso que eu quero trazer um pouquinho Você pra até gente. criou o grupo do Telegram, a Angelique criou o grupo do Telegram que chama de mãe para mãe. Eu falei, que nome, que sacada, né? De mãe para mãe. Sim, porque quando a gente consegue conectar mesmo, sabe, de coração para coração, eu acho que a transformação, ela transborda, sabe? O amor, ele transborda. E essa é a minha intenção. É um grupo lá que a gente tem com vários conteúdos voltados para uma leveza mesmo, já desde a gestação, porque eu acho que é uma oportunidade da gente criar dentro de nós esse lugar de autocuidado, né? Desde a gestação, assim, eu acho que é importante. E muito obrigada pelo convite. Ah, então vamos. O que a gente precisa? Ó, nós A vamos gente ter 12 minutos. Dá, tá né? ótimo, tá ótimo. A gente precisa ficar confortável, porque como a gente entende, assim, o conforto do nosso corpo, ele influencia na tranquilidade da nossa mente. Então, não fique pensando que para meditar você precisa parar de pensar ou que você precisa estar em uma postura específica. Se vocês se sentirem mais confortáveis, podem até deitar agora. O importante é que a gente se sinta bem, que seja um acolhimento também físico, tá? Então fique bem confortável na sua postura. Deixa eu arrumar aqui. Vamos nos conectar com a nossa respiração. E vamos iniciar agora. Então vamos fechar os olhos. Se conecte com o som da sua respiração. Com a consciência de que nesse momento que você tira é para estar com você, é para cuidar de você. Então, juntas, respiramos profundas de ventre e coração. Se possível, coloca uma mão no centro do seu peito, a outra no seu baixo ventre. E expandimos essa nossa força, essa nossa consciência de co-criar uma realidade amorosa no agora. Permitimos que a nossa respiração nos guie, então inspira pelas narinas e solta o ar pela boca, como se você se esvaziasse de todo o cansaço. De todas as emoções desafiadoras que se apresentam nesse momento. E se conectasse com a sua respiração gentil e consciente, com a vida que pulsa em você. Pouco a pouco, sentimos cada parte do nosso corpo que toca os apoios que escolhemos.
pouco a pouco. A respiração gentil. E trazemos consciência para as nossas emoções. Olhe para as emoções como elas são agora. Todas as emoções maravilhosas que foram despertadas neste encontro de hoje. Todas essas emoções fazem parte. Todas essas emoções têm um lugar fundamental no solo sagrado do nosso coração. E que nesse instante possamos nos conectar naquele amor abundante. Aquele amor que nós normalmente chamamos de amor de mãe. Aquele amor incondicional. Respiramos e visualizamos como uma cascata de amor. Essa vibração e essa consciência que acolhe, que dá colo, independente das dualidades. Bom ou ruim. Acolhe assim como é. Acolhemos o nosso eu fundamental, essa consciência testemunha que é a mesma, que chamamos de eu desde que temos consciência de que somos um ser separado das nossas mães. Até esse instante, até o agora. Acolhemos esse eu que já passou por tantas transformações, por tantas emoções e experiências. E que possamos nesse instante amar cada uma delas. Acolher no solo sagrado do nosso coração em profundo amor. Observa como você se sente agora. Observe como você respira agora, nessa visualização criativa. Respire profundamente e observe a sua tela mental. Agora vá para os pensamentos. E formule uma frase positiva e afirmativa para esse instante. Para que você possa ancorar no seu coração o acolhimento e o amor abundante que já é agora disponível para você. Visualize essa frase como se você estivesse vivenciando essa inteireza na visualização, na sensação e na alegria. Respire
nessa vibração de alegria serena. E volte pouco a pouco a observar a sua respiração, a sentir o seu corpo físico. E a contemplar esse amor incondicional que já te habita agora. E inteira. Esse amor incondicional que você direcionar para o teu bebê. Independente de qualquer dualidade. Somos abundantes em amor. Todas as emoções fazem parte. No seu tempo, vai retornando. Respirando profundo, movimentando. E numa atitude de uma reverência a esse instante, de um agradecimento profundo por essa experiência. Nós direcionamos essa vibração a todas as mães em todos os lugares do mundo e em todos os tempos. A todos os seres para que eles possam ser felizes e serenos. Para que eles possam ser livres do medo e da dor. Para que todos vivam no amor e na compaixão. Que todos possam despertar a sua natureza de Nossa, gente, que lindo, né? Tudo que eu tava precisando hoje, viu, Angelique? Tá ok, a internet tá ok, deu uma travadinha. Você tá de Oi. volta. Nossa, eu te falei que eu tava tudo que eu tava precisando pra hoje. Ai, que bom! Eu fiquei receosa se tinha dado para ouvir. Cortou só o finalzinho, a gente já tava voltando. Nossa, muito especial, é isso, né? Somos amor em abundância. Basta a gente Independente. entrar nessa sintonia. Independente das dualidades, nós já somos. Muito lindo isso de oferecer para outras mulheres. Vamos pensar aí no nosso planeta, né? Tantas gestantes, tantas mulheres gerando vidas aí nesse planeta imenso, né? E talvez aí passando processos difíceis, angustiantes nessa quarentena. Então, esse é um verdadeiro presente. Gratidão. Eu que agradeço, Por Paulo. essa Muito obrigada entrevista pela profunda oportunidade. aqui, já tá acabando, né? Por cruzar o meu caminho. Eu que agradeço. Foi muito especial. Muito obrigada. Gente, e é isso. Eu queria agradecer, né, Angelique, e deixar um convite, porque domingo vamos fazer um chá de bênçãos. Vou trazer essa proposta de um chá de bênçãos para encerrar essa semana do gestar. E Angelique, convide as gravidinhas para estar Pode aqui deixar. comigo também. Com certeza. No pode domingo, deixar. às 17 horas, que é o chá de bênçãos, ele é uma oportunidade também de conexão com a vida que está sendo gerada. Então, espero vocês aqui no domingo, de novo comigo, para a gente poder vivenciar muito amor. Vai acabar.